que estejamos abertos, receptivos ao amor que Jesus emana para todos nós. Eu falava sempre assim, que as bênçãos de Jesus recaem sobre nós. E ouvindo a nossa irmã Deusa Nogueira aqui, ela falou que ela também se corrigiu, porque Jesus está sempre propício a nos abençoar. É da natureza de um Cristo espargir as bênçãos, as orientações. A questão é se nós estamos abertos a essas bênçãos, a essas orientações, na intensidade que Jesus nos propõe. Então eu mudei a minha saudação inicial. Então eu quero que eu esteja aberto, assim como todos nós, que essas bênçãos que sempre vêm do mais alto, seja sobre todos nós, para que possamos compreender que o Evangelho de Jesus é uma proposição de conduta, não uma exigência de ação. Porque a exigência, como ainda estamos num plano de prova e expiação, ela tem um caráter de rigidez, de imposição. É ou não é? Ou então, como fala a garotada, ou é ou deixa de é. E a proposta do Evangelho não é essa. A proposta do Evangelho é que nós primeiro nos conscientizemos que a orientação é saudável. E se ela é saudável, ela me fará bem. Se eu me sinto bem à luz do Evangelho, por que não praticar as orientações? Por que não servirmos, como diz Paulo de Tarso na carta aos Hebreus, não nos coloquemos na condição de cartas vivas do Evangelho? O que Paulo está nos propondo? Que as nossas ações, nas mais comezinhas coisas da vida de relação, sejam baseadas nos exemplos que Jesus nos deixou, que Jesus nos dá cotidianamente. Agora, quando eu trago a percepção do Evangelho como imposição de uma ideia, eu me afasto daquilo que Jesus nos propõe. Porque o Mestre, ele fala para todos nós, na questão da opção, da escolha: se quiseres vir após mim, negue a ti mesmo, tome a tua cruz e siga-me. O negar a si mesmo já começa pela dificuldade que nós temos de abrir mão dos nossos conceitos, ou das nossas certezas, ou dos nossos direitos, que colocamos como sendo algo sagrado para a gente, as nossas certezas, os nossos direitos. E quando Jesus propõe que nós devemos negar a nós mesmos, é colocarmos o olhar da misericórdia sobre o outro. O Mestre nos propõe negar a si mesmo, porque foi essa a atitude que ele fez na sua exemplificação de trazer a boa nova do Pai Celestial. Em momento nenhum, Jesus requisitou para ele o direito de ser um Cristo, uma condição, porque eu gosto de explicar, sabe, ô Murilo, que Jesus, Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é uma condição na hierarquia da evolução espiritual, do progresso espiritual, que é o máximo que um espírito pode almejar, pode alcançar. Então, o Cristo, ou no hebraico, Messiá, ou no grego, Messias, tem a significação da elevação moral que um espírito alcança. Então, a proposta de Jesus foi de abrir mão dos seus desejos. Quando Pilatos pergunta a Jesus: tu és rei? Jesus fala assim: se eu fosse rei, os meus soldados lutariam para que eu não fosse entregue na mão dos judeus. Aí Pilatos pergunta: tu és rei em Israel? Aí Jesus diz: tu o disseste. O que Jesus está falando? Nós somos responsáveis pelos adjetivos que damos um ao outro. Fulano é muito orgulhoso, então eu estou dizendo que eu não tenho orgulho dentro de mim. Por isso que eu consigo identificar o orgulho no outro. É o oposto. É o oposto. Quando eu identifico a dificuldade de alguém, seja ela moral, material ou espiritual, eu estou dizendo que eu só posso identificar aquilo que eu conheço. Se eu taxo alguém de orgulhoso, de egoísta, prepotente, invejoso, é porque o Evaldo ainda veio recheado desse bombom super amargo que é a minha realidade moral.
Então, quando o mestre nos propõe negarmos a nós mesmos, é começar a nos afastar daquilo que eu tenho absoluta certeza que eu estou certo. Absoluta certeza. Não mudo uma vírgula na minha conduta, porque ninguém tem moral para poder me apontar. Pilatos, novamente, tendo Jesus jogado ao chão pela ação violenta da nossa ignorância, Pilatos pergunta a Jesus: não sabes que eu tenho poder para te libertar ou te condenar? Jesus diz a Pilatos: nenhum poder terias sobre mim se não fosse dado pelo Pai que está no céu. O que Jesus está falando com Pilatos? Que apesar de ele ser possuidor de uma autoridade naquele momento, ele deveria usá-lo como bênção de Deus e não para a arbitrariedade das suas vontades. Jesus já dá uma cutucadazinha ali em Pilatos. E aí Pilatos fala assim: e de que te acusam? Jesus dá uma resposta que até hoje eu engasgo quando eu vou reproduzi-la. Que Jesus fala assim: falei nas praças públicas, no campo, no templo e nas sinagogas. Todo homem de bem ouviu a minha palavra. Nós já ouvimos a palavra de Jesus? Ouvir é assimilar. Já ouvimos? No meu caso, eu tenho certeza que não. Então, eu entendo que eu não sou um homem de bem naquilo que Jesus propõe quanto a ser um homem de bem. E Jesus fala assim: só a verdade eu disse. Se eu ainda não ouvir a palavra de Jesus, evidentemente que a minha verdade ainda está estruturada nos meus enganos, nas minhas fraquezas. E aí Pilatos, representando Evaldo, pergunta: que é a verdade? Você sabe qual foi a resposta de Jesus? Está anotado lá no Evangelho de Mateus. Depois, chegando em casa, consulta lá na Bíblia. Sabe qual foi a resposta de Jesus? A mesma aqui: silêncio. Por quê? Porque a verdade do Mestre ainda é incompreensível para nós que estamos lutando com as nossas dificuldades morais. Somos espíritos ainda pertencentes a um plano de prova e expiação. Ainda temos uma dúvida absurda de qual caminho que devemos tomar. Se eu devo seguir essa religião, aquela religião, se eu devo vestir essa roupa ou aquela roupa, se eu devo me humilhar diante daquele que não gosta de mim. Ainda temos essas dúvidas de escolher a nossa caminhada. E nessa dúvida, nós entramos no capítulo 16, quando o mestre nos propõe: não se pode servir a Deus e a Mamon. Eu tenho uma facilidade danada de identificar o que é Mamon, tá? Muita facilidade, porque a Mamon é uma expressão bem antiga, lá dos babilônios, que significava o Deus da fortuna, da graça, da conquista, que para os romanos era Baco. Só que Baco era o deus do vinho, que traduzia ainda entendemos assim, que o vinho ou a bebida nos dará alegria, quando na realidade nos dá euforia, e na nossa euforia cometemos os excessos. Então, quando Jesus propõe não se pode servir a Deus e a Mamon, eu começo a identificar Mamon em vários aspectos da minha jornada física, mas ainda não tenho dificuldade de identificar Deus. Nessa dificuldade eu ainda não sei, Antônio, quem é que eu vou seguir ou servir? Porque se eu sirvo aos interesses da vida material cotidiana, que eu tenho responsabilidade de conquistar os benefícios da vida material, tenho responsabilidade. Jesus fala para a gente que o trabalhador é digno do seu salário. Então, eu não posso ficar à margem da sociedade, vivendo às custas dessa sociedade que eu não quero produzir para fazer parte dela. Então, para mim, esse ganhar a vida, ganhar o pão nosso de cada dia, ele toma, às vezes, feições próximo do radicalismo. Por quê? Porque o importante é eu conquistar o meu pão de cada dia, mesmo que com isso eu pise naquele que está na minha frente, que está na minha jornada. Eu não identifico o outro ainda como sendo meu irmão. Por que eu não identifico? Porque eu não sei qual é a vontade de Deus, eu só sei qual é a vontade de Mamon. Eu só sei que eu quero seguir a vontade de Mamon, porque Mamon representa as minhas conquistas limitadas no campo material.
a palavra ter, ela tem um peso muito maior do que a palavra ser. E para Mamon, o ter, ele é um sentimento de insaciedade. Insaciedade. Quanto mais a pessoa é possuidora de benefícios materiais, ela, não satisfeita com essas aquisições, busca a cada dia multiplicar, triplicar de forma indefinida esses benefícios e, lógico, e com justiça, porque não está errado, ela diz que pode, no dia de amanhã, ter uma necessidade premente e precisa ter recursos para atender essa necessidade. Não tem nada errado quanto a isso. Porque nós não podemos, quando falamos de servir a Deus e a Mamon, nós não podemos demonizar o dinheiro. Não podemos. Dinheiro, ele não tem a finalidade de trazer nem a tristeza, nem a alegria para ninguém. E não é a finalidade principal do dinheiro. A finalidade do dinheiro é oferecer condições para que você tenha uma vida que lhe dê a oportunidade de olhar para o semelhante. Perceber a necessidade do outro, tanto quanto alguém em algum momento percebeu a tua necessidade. Jesus não está colocando aqui no item 1, quando ele relata para a gente, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir, a palavra-chave vem agora, não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon, e é o que mais procuramos fazer. A palavra simultaneamente diz que é ao mesmo tempo, e não dá para conseguirmos alinhar esses dois objetivos. Por quê? Porque Mamon representa as conquistas materiais distanciado do princípio de amor ao próximo, de caridade. Quando tiver bastante dinheiro, sabe, Antônio Carlos? Ganhar a Mega Sena da virada. Eu, graças a Deus, eu nunca quis ganhar, porque eu nunca joguei, né? E também não dá para reclamar que eu não ganhei, porque se eu não joguei, não é? Agora, tem pessoas que não, jogam com aquela fé de que vai ganhar. E na nossa dificuldade, sabe, José, eu ainda falo assim, olha, José, se eu ganhar a Mega Sena da virada, eu vou te ajudar. Depois eu nunca vou lembrar quem é você, mas para prometer é fácil, né? Nós sempre queremos fazer uma troca com a espiritualidade, independente do nome que atribuamos, mas uma troca de que se eu conquistar isso, eu faço aquilo. Quando Jesus me propõe tão pouco, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, estava preso, foste me ver, doente, me visitaste. A proposta do mestre é essa. A proposta do mestre é que nós possamos utilizar as possibilidades que nos são possíveis para realizar a prática do bem. Isso é fazer a vontade de Deus, é servir a Deus. Não é criar condições, olha, quando eu ganhar na loteria, eu vou construir um asilo para o CSX. Tá bom, Eliane? Eu vou construir, agora quem vai ter que manter é você. Tá? Porque construir o asilo não é tão difícil assim. A manutenção dele, a partir do momento que existam irmãos abrigados, é que torna quase que inviável. Só nós conhecemos muitas instituições espíritas que têm essas instituições de longa permanência para idoso ou para criança, que a cada dia é um desespero para conseguir a manutenção daquela casa. Então, não é o objetivo de trazer aqui a oportunidade de construir, Antônio, por favor, de construir um asilo, um orfanato. Não é isso. Não é isso. Não é assim que nós vamos conseguir servir a Deus na simultaneidade dos nossos interesses. É você chegar na casa espírita e perguntar assim, tem a vassoura? É porque eu passei e vi umas folhas ali, não custa nada pegar a vassoura e varrer. Isso pode, né? Isso não tem muito gasto de energia. Então, o servir a Deus e a Mamon está muito mais próximo da simplicidade do que da complexidade. Porque quando eu falo
de servir a Mamon ou de atender às minhas necessidades materiais, repito, não tem nada errado disso. Não é proposta da doutrina que você dê todos os seus pertences, todos os seus imóveis, porque assim você está servindo a Deus. Não existe essa proposta. Não existe essa explicação. A ideia que a doutrina nos propõe é que eu, ainda estando encarnado, ou seja, ainda estou associado a um corpo físico, eu tenho compromissos de responsabilidades sociais que eu tenho que cumprir, sim. Certa vez um amigo falou assim: sempre paguei minha conta de luz. Não fez mais do que sua obrigação. Se você não pagar, o que vai acontecer? Vai cortar a luz. Se você fizer o gato, né? Fizer o gato, a responsabilidade é sua. Porque uma das propostas de Jesus é: não furtarás, não roubarás. Então, toda aquela conduta que você tem, que foge à proposta das leis humanas, visando corroborar as leis de Deus, você vai estar em erro, estará servindo a Mamon e não a Deus. Então, você cumprir com as obrigações que lhe são socialmente colocadas, você não tem que ganhar mérito nenhum. Ou alguém já ganhou algum prêmio no final do ano do governo porque pagou o IPTU direitinho. Teve algum prêmio? Não. Pagou a conta de luz, a de água, pagou o gás. São atitudes e responsabilidades que nós nos comprometemos a partir do momento que estamos inseridos numa sociedade material. Quando eu estiver inserido numa sociedade espiritual ou espiritualizada, as minhas responsabilidades serão outras. Porque Jesus fala para a gente que aproximou-se dele um mancebo e disse: bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? A pergunta do mancebo é muito intrigante. Bom mestre, que devo fazer para adquirir a vida eterna? Porque existia o conceito dentro do povo hebreu da continuidade da vida. E que a Canaã, ou a terra prometida, não estava, para um grupo de entendimento, não estava fixada em terra física, em localidade, mas sim em algo transcendente. E uma parte da cultura hebraica entendia essa transcendentalidade. Por isso que o jovem fala de adquirir, mas adquirir não no sentido do mérito, de possuir a terra prometida. Era a conquista. O que eu devo fazer para conquistar? Para ela ser minha e de mais ninguém. Aí Jesus corta o nosso barato, que a gente adora fazer um elogio para o outro para ver se leva uma vantagem, né? A gente chega num lugar: puxa, você está iluminado hoje, um sorriso maravilhoso. Isso demonstra ser um espírito de alta elevação. Aí aquele que ouve, infla o peito de passarinho: o que eu posso ajudar? Né? Já vem propício a atender a necessidade. Jesus tira esse barato da gente, porque ele fala: por que me chamas de bom? Bom é o Pai que está no céu. Porque o nosso conceito de bom está relacionado ao que me interessa, não aquilo que eu preciso saber, preciso compreender. Jesus já tirou essa chance da gente da bajulação. O espírita não gosta de bajulação. Isso aí eu já cheguei à conclusão, esses anos todos militando dentro da doutrina espírita, eu não gosto de bajulação, mas um elogio cai bem. É quase igual. É quase igual. Chico Xavier, na sua biografia, ele disse que ele não tinha medo da inveja. Não tinha, mas tinha horror ao elogio. Porque o elogio, ele, parafraseando uma página do Evangelho, ele diz que é uma cesta de flores que pode esconder uma serpente no meio. Porque o elogio, normalmente, ele antecipa a um pedido. E quando a gente faz um elogio muito assintoso, sabe o que é, Antônio Carlos? É que eu estava precisando de um negócio.
mas eu já maciei a carne no elogio que eu fiz. Como Jesus não entra nessa fragilidade do espírito encarnado, porque um Cristo não erra, não há possibilidade de errar, mesmo encarnado, ele não erra. Isso daí deve ser terrível, né, para a gente que erra a cada segundo da nossa jornada, né? Um espírito que não erra. Todas as colocações dele são baseadas na lei justa do Pai Celestial. E aí Jesus fala, bom só Deus o é. Aí vem a encrenca. Se queres entrar na vida, e não fala em adquirir, Jesus, fala em entrar. Para ter acesso à vida eterna, guarda os mandamentos. E aí o mancebo, simbolizando muito as nossas dificuldades, fala assim, qual o mandamento? Fala aí, qual o mandamento, Elianto? O que é que eu faço? Seguir. Aí Jesus complica a vida de todos nós. Não matarás o tempo, a esperança, a alegria, não matarás a oportunidade de servir, você não presta para fazer esse serviço. Você não tem qualidade, classificação para fazer esse serviço. Quem te botou nesse lugar? Quem te botou nesse lugar? Você está matando a esperança da pessoa de produzir além daquilo que ela pensava que podia. Sabe, você não dá a oportunidade da pessoa se superar, porque não temos como analisar a potencialidade de ninguém. Não temos. Quando alguém é convidado para uma tarefa na casa, é que, por orientação espiritual, viu-se que a pessoa tem possibilidade, sim. Tem possibilidade. Agora, se a pessoa não me agrada, sabe, João? Não me agrada, a minha análise, ela é crítica a ponto de dizer que não está bom, eu estou desprestigiando aquele que indicou a pessoa para aquela tarefa. Então, Jesus fala em entrar na vida espiritual, é um direito adquirido daquele que segue algumas normas, como é os mandamentos, de não matarás, não cometerás adultério. Olha o que é um espírito com tanta tamanha dificuldade de entendimento do evangelho, porque eu acho, no meu entendimento, que adulterar é quando eu pulo a cerca e traio a minha esposa. Mas não é isso. Adulterar é modificar um ensinamento em qualquer instância. Em qualquer instância. Aqui na casa, nós sabemos, temos ali umas garrafinhas de água, que quando os irmãos em situação de rua batem aqui na nossa porta, pede o auxílio de uma água, a gente enche a garrafinha e leva. Aí chega alguém e fala assim, ele vai jogar a água toda fora. Dá mais não. Como eu não tenho muita fragilidade, é mesmo, não vou dar mais não. Essa pessoa está adulterando uma orientação que é da casa. Então, adulterar, tem o adultério no aspecto sexual? Tem. Mas a gente adultera o compromisso assumido com o parceiro, com a parceira. Adultera, modifica, transforma, engana aquele compromisso assumido. E a responsabilidade é de cada um de nós. Não furtarás. Novamente, temos uma amplitude de análise em não furtar. Não darás testemunho falso. Isso é uma encrenca, né? Isso é uma encrenca. Eu fiz isso. Chamo Deus por testemunha. Ah, que soubesse qual é o peso dessa afirmação. Sabe? Porque a espiritualidade fala assim, o seu é seu dono. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que dela sai. Então, a gente tem que ter muito cuidado nisso. E aí, Jesus fala, honra teu pai e a tua mãe. Qual o meio do Evaldo honrar o pai e a mãe dele? Dona Dalva e seu Eusébio já estão na espiritualidade, exemplificando os exemplos bons que eles me deram. Não é ficar lá naquela, sabe, na saudação eterna ao pai e mãe, não, porque são espíritos ainda que estão num processo de evolução, tanto quanto nós. Mas eu agir de acordo com os conceitos morais que eles me deram. Então eu vou. Meu pai nunca me disse que eu tinha direito de roubar nada de ninguém, de desviar nada do que não era meu. Meu pai nunca me incentivou a mentir. Então ele me deu bons exemplos. E eu honrá-lo é seguir essas orientações que ele me deu. E aí, para finalizar, Jesus fala,
O que é mais fácil para todos nós, não há nenhuma dificuldade, ama o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a parte mais fácil do Evangelho, todos nós fazemos com muita facilidade, afinal de contas, o meu próximo é todo aquele que eu encontro no meu caminho. Eu gosto de fazer uma colocação, porque são coisas que eu aprendi com muito custo. Aqui na região nós temos muitos irmãos dependentes químicos. A maioria dependente do crack, que é uma droga altamente viciante. Na segunda pedra, o irmão já está literalmente nas mãos dessa droga. Na segunda pedra. E a coisa que mais dói no meu coração é quando eu escuto um espírita falar assim: não, é tudo cracudo. Numa depreciação tão grande que duvido, se fosse teu filho, tu ia gostar de falar que é um cracudo. Duvido. Não tem mais jeito, não. Agora, só matando. Sabe? Porque eu olho para um menino desse, que chega aqui no portão pedindo uma água, eu olho para um menino desse e eu penso na mãe dele. Chegou aqui para mim, certa vez falou assim para mim: seu Evaldo, eu quero largar essa vida. Estou cansado de ver minha mãe chorar por mim. Sabe? Essa frase dele dói pra caramba, porque a gente sabe o que é a lágrima de uma mãe, de um pai, de ver um filho numa situação tão triste assim. Ele é meu próximo. Eu tenho que amar ele. Eu não tenho que coroá-lo de adjetivos pejorativos, sabe? Colocando ele como eu já ouvi, a ralé da sociedade humana, que eu também já fiz parte dessa ralé em outras existências, porque eu não sou um espírito puro. Eu tenho tantas mazelas na minha conduta, na minha existência, eu tenho tantas mazelas que em nada me diferencia do irmão que tem a dificuldade da burocratização. Então, amar ao próximo como a mim mesmo é eu dar o respeito que eu quero receber daqueles que convivem comigo, independente da minha condição, da minha situação. Porque caso nós esqueçamos, como começa a oração dominical? Pai nosso. Se Deus é Pai de todos, nós somos irmãos de todos. Bonito ou feio, alegre ou triste, certo ou errado. Então Jesus coloca isso. E aí o jovem, uma pontinha de arrogância, né, que muitas das vezes nós falamos, o moço replicou: tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Olha só, se você pega um jovem hoje, de 18 anos, que conseguiu se manter alheio à investida das necessidades da sociedade moderna em relação à drogatização lícita ou não, e ele diz que ele segue a lei de Deus desde a sua mocidade, você olha e fala assim: tem tanta coisa para tu enfrentar ainda. Será que você vai se manter fiel na tua proposta? Toma cuidado. Não entra, não sobe no banco do orgulho dizendo que você é melhor que todo mundo, porque não vai dar certo, não. Jesus, não querendo responder isso para ele, falou assim: se queres ser perfeito, porque quando você diz que você não pratica o erro, que você acerta sempre na sua proposição, você está dizendo que você é perfeito. Perfeito é quem? O Pai que está no céu. Então, quando Jesus fala assim, se queres ser perfeito, ou seja, se você se julga o patinho fora da lagoa da sociedade terrena, aonde você é bom pra caramba, e você não faz mal para ninguém, e você não entende porque você é um injustiçado na terra, porque ninguém te entende, você está a um passo do orgulho e da prepotência. A um passo. Porque o mestre, lá no Monte das Oliveiras, na oração no final da sua trajetória, na sua encarnação, Jesus fala assim, Lucas relata lá, e ele, na sua agonia, orou. E eu, na minha agonia, reclamo.
resmungo, erraram a conta das minhas provas kármicas. Se eu assinei esse contrato, eu não lembro. A gente fala em inúmeras situações, né, negando aquilo que a bondade de Deus me favoreceu. Então Jesus fala assim, naquele momento, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. O que Jesus está falando para a gente? Nós temos o direito, diante de uma grande dificuldade que nós estamos enfrentando, uma grande dificuldade, seja ela um problema de saúde muito grave, seja uma unha encravada. Não tem parâmetro, não. Não tem como medir dor de ninguém, não. A dor é individual. Cada um a percebe de forma diferenciada. Mas Jesus nos dá o direito de rogar a Deus que afaste de mim ou adie essa prova de mim. Mas aí o mestre vem em uma outra frase que ele nos traz uma responsabilidade. Mas para isso eu vim. Jesus sabia tudo que iria enfrentar. A nossa ingratidão, a nossa covardia, a nossa recusa de seguir as suas orientações. Ele sabia de tudo isso. E nós também não sabemos que somos espíritos comprometidos com a lei do Pai e precisamos reencarnar para resgatar os erros praticados. Então, para isso nós viemos. Eu tenho a possibilidade, mas não tenho o direito de reclamar das situações que eu enfrento na vida física. Paulo de Tarso fala, sofreis, mas não murmureis. Ou seja, não adianta reclamar, resmungar. Não adianta, nós temos que enfrentar as situações que nós produzimos em eras passadas e agora está o momento do reajuste. Aí Jesus ainda dá uma complicada na situação, sabe, Regina? Jesus fala assim, que se cumpra a tua vontade e não a minha. Quantas vezes Evaldo falou essa frase? Que se cumpra a tua vontade desde que seja igual à minha. Não vai ser. Não sendo igual à minha, qual é a possibilidade que eu tenho de entender qual é a proposta da espiritualidade? Eu me revolto. Porque a minha vontade não está satisfeita. Não dá, Elião, para ficar dentro de uma casa com parede branca, tem que ser parede rosa. Mas foi o que deu para comprar, foi tinta branca. Não, mas isso aí é uma falta de capacidade, uma parede branca sem vida, sabe? Aquele que reclama de tudo que não colaborou para a realização da situação. Então, eu quero que seja feita segundo a minha vontade, não segundo a vontade de Deus. E aí Jesus fala para o jovem, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens. Tem aqui na secretaria, aqui tem já uma folha de doação de todos os nossos bens em prol da Casa Espírita, Casa do Caminho Chico Xavier, tá? É só assinar ali. Já tem ali 2 advogados ali para poder assinar como testemunha, tá bom? Vocês vão dar tudo que tem. É essa a proposta de Jesus para o mancebo rico. Se vocês querem ser perfeitos. E que não vai ficar para casa, não tem problema não, nem para o presidente, nem para a diretoria, não vai não. Porque Jesus fala assim, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Olha que maravilha. Todo mundo vai a pé para casa, porque não vai ter dinheiro para poder pagar o Uber, que vai deixar o cartão do banco aqui também, da aposentadoria e da pensão. Tá? Não vai salvar ninguém, não. Porque terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O que Jesus está falando? Quando você abrir mão das questões materiais que mais te amofina, que mais te traz preocupação, quando você mostrar para você mesmo que aquilo é importante, mas não é o essencial na tua vida, o essencial na tua vida é seguir o Evangelho de Jesus, porque todos os nossos bens não caberão dentro da gaveta do caixão. Não caberão. Por mais que eu ame minhas filhas, e olha que eu tenho bastante, por mais que eu ame minhas filhas, eu não poderei deixar para elas, a título de herança, uma caridade que eu fiz. É meu, é a ação
individual, como elas terão que realizar as suas ações individuais. E seguir a Jesus está implícito que você não pode ter dúvida se você vai deixar de vir para assistir uma palestra, fazer um curso, a casa oferece vários cursos para nós nos ilustrarmos, ou se vai ficar em casa para ver a novela que é o último capítulo. É decisão individual de cada um. É decisão individual de cada um. Seguir a Jesus está associado invariavelmente a você abrir mão dos seus quereres. Dos seus quereres. Chico Xavier estava numa noite de Natal, lá em Uberaba, e nós sabemos que Chico nunca teve muita fartura, não é? De nada. Ele vivia com o estritamente necessário. Aí, antes do Natal, uma pessoa chegou para Chico e falou assim: Chico, me ensina, me dá uma explicação, como eu posso diferenciar o supérfluo do necessário? Que é uma encrenca isso, né? Para cada um tem uma visão diferente do que é necessário e do que é supérfluo. E o Chico, daquele jeito bem mineirês, ele falou assim: ai, meu filho, nosso Senhor Jesus Cristo fala que ele é o pão da alma. E aquele que dele comer não terá fome jamais. Jesus não fala da manteiga, do queijo, da mortadela. Então, o pão é essencial, o restante é supérfluo. Na simplicidade da linguagem de Chico, ele nos dá um ensinamento que muitas das vezes, não na nossa época, a maioria de nós aqui não tinha direito de dizer para o pai e para a mãe que queria comer, né? Não tinha direito. A minha mãe falava assim: entrou na panela, foi para o prato, vai para a boca. Não precisa saber o que é. Eu não sabia mesmo, não, mas ia para a boca, graças a Deus. Hoje em dia, eu vejo meus netos, né? Meu neto lá vai fazer 2 anos, a mãe pega lá uma coisa para dar, ele faz uma cara feia, aí minha filha fala assim: ele não quer. Se fosse filho da dona Dalva, ele ia ver, ia comer com casco e tudo, né? Então, essa proposta, essa questão do supérfluo, do necessário, é ainda muito difícil para a gente compreender. Mas o Chico, uma vez, ele na sua intimidade, na sua casa, ele estava lá na noite de Natal, comendo lá um franguinho, sabe? Junto com a irmã dele, com um arrozinho, aquela coisa bem simples. E ele fez aquela prece comovida, agradecendo a Jesus a noite de Natal, que simbolizava a chegada da luz, né? Aqui na terra, que é Jesus. E aí ele foi, acabou de jantar, deitou na cama todo alegre, né? Buchinho cheio. Aí Emmanuel aparece. A Emmanuel aparecer né? Não é para bater palma para Chico. Aí ele falou assim: Chico, está muito feliz, né? Seu Emmanuel, o senhor escutou a prece que eu fiz? Aí, Emmanuel, muito bonita, com muito sentimento. Mas você está esquecendo de Lia e Conceição. São 2 irmãs. Lia era avó de Conceição, era avó de Lia. Lia, Chico chamava ela de do meu saca-rolha, porque ela tinha uma escoliose tão grave que ela tinha um corpo torcido. O tronco dela era para cá e o ventre dela para frente. Ela não falava, ela não ouvia e não enxergava. E o Chico chamava ela de meu doce saca-rolha. E Emmanuel falou assim: enquanto você está aí com o bucho cheio, feliz na prece que você fez, Conceição e Lia estão há 3 dias sem botar uma colher de angu na boca. Se você quer mesmo agradar Jesus, levanta dessa cama e vai levar alguma coisa para elas comerem. Isso é Natal de Jesus, abrir mão do seu conforto e atender aquele que sofre. Chico pegou, levantou, envergonhado, virou para Luzia: Luzia, prepara um farnel. Farnel era juntar, né, o alimento antigamente era uma toalha de mesa, fazia aquela trouxa, né? Prepara um farnel. Chico, onde você vai essa hora, Chico? Já passa de meia-noite. Luzia, prepara um farnel, tem que sair numa tarefa. Ela: Chico, você só arruma ideia, vai dar 1h da manhã, eu vou contigo para tu não ir sozinho por aí, você é muito teimoso. E vai resmungando que a gente faz isso mesmo, à tarde de Chico. E da casa de Chico até a casa de Conceição eram 40 minutos, a pé, de madrugada. E Chico chega lá na porta do casebre, que alguém cedeu de bom grado para Conceição se abrigar junto com a neta, e Chico bate palma: Conceição,
Ô, Seição, abre a porta, é Chico, Seição. Aí vem aquela senhora bem idosa, encarquilhada pelo tempo, e ela fala assim: ô, Chico, nosso Senhor Jesus Cristo é bom demais. Eu pedi a ele a graça de alguém vir trazer, nem que fosse um pedaço de pão duro, para me dar para minha menina Lia, que a bichinha está até fraca, que está 3 dias sem comer nada. Aí Chico falou assim: ó, Seição, eu não sou Papai Noel, mas tem aqui a sacola cheia de coisa boa para nós. Entrou, e a casa naquela situação de dificuldade de higiene, porque uma idosa sozinha, com uma jovem, Lia não era criança, já adulta, quase 40 anos, e ela numa necessidade tamanha, e aí Chico vai, abre o farnel, pega lá o prato de barro, a canequinha, bota uma água da moringa, e ela fala assim: não, Chico, primeiro eu vou dar comida para Lia, que a bichinha está danada de varada de fome. E ela deu a comida pacientemente na boca para Lia, e Lia deu aquela fraqueza, né, que depois que comeu, deu aquele suadouro, e a bichinha dormiu calmamente. E a Seição falou assim: agora o que sobrou não é, Chico? Eu vou comer também, que eu estou necessitada. E Chico começou a chorar, porque ele compreendeu ali naquela exemplificação que o que para ele era fartura, para o outro era necessidade extrema. Isso é amar a Deus, esquecendo-se de Mamon, porque muitas das vezes a nossa mesa farta representa Mamon, e a gente não lembra daquele que não tem nem um pedacinho de pão duro para comer. Graças a Deus.